Pessoal, bem-vindo à nossa academia virtual. Aqui sempre trazemos um assunto de conhecimento. O conhecimento ele consolida a força. Antes de tudo, quero convidar você para se inscrever no nosso canal para que você possa receber as nossas notificações e aqui os assuntos que nós tratamos nesse canal. No final desse vídeo, peço que você deixe a sua curtida. E hoje nós trazemos aqui um tema de muita relevância para a educação, que é a estrutura e organização da escola de educação infantil. Existem alguns assuntos que nós vamos ver. Quando é que as crianças passaram de fato a ser vistas como crianças? Como é que era a vida antes? Como é que era feita essa divisão? Ou as crianças eram consideradas como adultos? Nós vamos ver isso hoje aqui na nossa academia virtual. Peço que você continue conosco. A infância, ou a primeira infância, é um dos períodos mais ricos da história, da nossa trajetória como seres humanos. Mas antes não era vista dessa forma. É isso que nós vamos ver aqui no nosso estudo. Por volta do século XII não havia uma concepção de infância e muito menos algo específico voltado para ela. Não se via um espaço devido à maneira que as crianças eram vistas e tratadas na sociedade. E isso segue até o século XVIII, com as crianças sendo retratadas como homens em tamanhos reduzidos, sem dar importância para suas características particulares. Se você observar, por exemplo, algumas fotografias do século passado, você vai perceber, por exemplo, que as crianças eram retratadas com feições e características de adultos. Isso aconteceu até antes do Renascimento. Isso porque não havia, de fato, uma preocupação com a educação infantil. Mas se a gente voltar um pouco na cronologia do tempo, na nossa linha do tempo, nós vamos perceber uma célebre frase pronunciada por Jesus, e essa frase pronunciada por Jesus não é apenas uma frase de efeito. Na verdade, é um modo, uma forma de pensar com relação às crianças. Quando os adultos estavam expulsando aquelas crianças do convívio ali de Jesus, enquanto ele ensinava as multidões, Jesus deu uma repreensão naqueles adultos e disse: "Deixem vir a mim as crianças, porque delas pertence o reino dos céus." E essa concepção, como Jesus via as crianças, vai influenciar lá na frente, como nós vamos ver daqui a pouco. A cultura moderna, principalmente na Inglaterra, berço de Shakespeare, Otelo e tantos outros personagens que abrilhantaram a história, o período moderno na Inglaterra, as crianças estiveram também ausentes dos temas da literatura, fossem os dramas relacionados à realeza ou os grandes romances do século XVIII. A criança, no mínimo, era considerada como uma figura marginal em um mundo adulto. Mas a infância começa a receber atenção na medida em que os problemas relacionados ao abandono, aos elevados índices de mortalidade e principalmente a criminalidade infantil começaram a incomodar a sociedade, deixando escancarada a incompetência ou negligência das famílias e dos órgãos governamentais em cuidar das suas crianças. Então, o que nós vemos? Começa a haver um vácuo, todo espaço vazio ocupado, é uma lei da física. Se existe um espaço vazio que a sociedade não ocupa, que as famílias não ocupam, que as instituições não ocupam, relacionado à educação infantil, esse espaço
fica vulnerável a todo tipo de problema e principalmente a marginalidade. Nessa época ainda não se tinha nenhuma atenção especial, nenhum estudo, nenhuma técnica. Não havia, na verdade, a questão do interesse por estudar. Sendo assim, nessa época, a atenção voltada para o estudo, para a pesquisa das crianças, não tinha nada de especial. E o fascínio pelas descobertas e as pesquisas relacionadas ao período da infância, elas são um pouco mais recentes. Então, ainda no século XVII, é que se dá os primeiros passos para a separação do adulto e da criança por meio de algo chamado escolarização. Antes, por não haver a distinção entre essas idades, todos aprendiam da mesma maneira e sobre as mesmas temáticas. Imagine você, uma criança aprendendo na mesma metodologia do adulto. Mas uma das coisas, um dos fatores que contribuíram bastante para distinguir criança de adulto foi a influência cristã, né? Uma vez que o cristianismo ele associava a imagem das crianças com a imagem de anjos, que refletiam inocência, pureza, e sendo assim, Deus as favoreciam devido à sua singeleza e suavidade. Então, a partir daí se impunha uma necessidade de amar as crianças, tornando então a educação obrigatória. Muito bem, então no nosso estudo de hoje, nós vimos algo curioso sobre a educação infantil. Nós percebemos aqui que não havia essa distinção que nós temos hoje, metodologias aplicadas à educação infantil, como nós vemos atualmente. Aliás, a criança era vista como um adulto em miniatura e, como parte disso, a criança deveria aprender da mesma forma que o adulto. Por hoje é só, e nós pedimos que você, para ajudar o nosso canal a continuar crescendo e divulgando conhecimento, não se esqueça de deixar sua curtida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever. Tchau e até a próxima!